Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria trazer uma coisa aqui diferente do que a gente costuma fazer, mas é porque eu acompanho um canal aqui no YouTube que é o Universo Narrado. Inclusive o cara é daqui de BH também, né, da minha cidade, e ele fez um vídeo, eu pelo menos eu assisti o vídeo dele hoje, em que ele fala, ele comenta, né, um tweet do Felipe Neto, em que o Felipe Neto questiona a utilidade do Teorema de Pitágoras, né? O Felipe Neto diz o seguinte, né? 34 anos, parece que o tweet nem já tem um mês pelo menos, né? Então, o Felipe Neto diz assim, 34 anos e ainda não precisei usar o Teorema de Pitágoras. Creio que um dia irei, não podem ter me forçado a decorar isso à toa. Então, o Felipe Neto faz essa crítica, né, do ensino de matemática, basicamente, é, que ele experienciou, né, e eu também, e o cara do universo narrado também. Esse cara do universo narrado, que é o Felipe Ghisoli, ele fez um vídeo defendendo o Teorema de Pitágoras, né, e trazendo uma argumentação que eu achei fantástica, e só que ele trouxe essa argumentação a partir da literatura, né? Vou deixar o link dele, o link do vídeo dele na descrição, mas basicamente o que ele disse, né, é que o Teorema de Pitágoras não precisa servir para nada, né? Ainda que ele não servisse para nada, a matemática ela tem uma dimensão assim de encanto, de quase que mística, né? De você compreender a realidade, compreender as coisas a partir de uma linguagem diferente, perceber relações assim de uma forma que quando você saca isso, né, num exercício de geometria ou, enfim, né, na prática da matemática, na resolução de questões, aquilo é quase que poético, né? A poesia igualmente não serve para nada, né? Pode servir, mas assim, não precisa servir. A poesia não precisa ter um propósito, uma utilidade, assim, no sentido realmente utilitário, né? Ela simplesmente hum, é o que dá graça à vida, né? A vida não é só resolução de problemas, basicamente a coisa é essa, né? A gente não está aqui simplesmente para resolver problemas. Se todos os problemas da vida fossem resolvidos, ainda faltaria, bom, e agora, né? O que que a gente faz? Então, assim, existem as coisas que são úteis para aliviar a condição humana, digamos assim, mas existem as coisas que fazem com que a nossa existência tenha sentido, né? Tenha proveito. Então, a matemática, quando bem exercitada, pode, de forma muito poderosa, gerar esse efeito, né? De entusiasmo, de te colocar realmente em outro nível de interação e compreensão da realidade, né? E aí o Felipe Ghisoli ele trouxe esse argumento a partir do Manuel de Barros e do Guimarães Rosa, né? De que não importa, por exemplo, no Guimarães Rosa, né, falando da questão da travessia, de que não importa tanto o destino, né? O que importa é o trajeto. Então não importa você utilizar o Teorema de Pitágoras, o percurso de entender o Teorema de Pitágoras, de descobrir o Teorema de Pitágoras, né? É suficientemente interessante. E eu queria só reforçar, assim, primeiro convidar vocês a assistirem, né, e incentivá-los a assistirem o vídeo do Felipe Ghisoli, que está muito bom, e também complementar, né, reforçar essa argumentação dele a partir da história da filosofia, né, porque é uma coisa que eu já falei em vários vídeos aqui no canal, mas a filosofia antiga, né, e tem um autor que é o Pierre Hadot, que fala muito sobre isso, né, defende muito essa tese, é que a filosofia antiga não era um mero exercício de argumentação, de lógica, de avaliação de premissas, de teorização sobre o mundo, estritamente intelectual, racional, né? Não, o Hadot, ele defende que a filosofia antiga, né, principalmente grega, era um modo de vida, né? O Hadot fala da filosofia como modo de vida, né? E utiliza muito a expressão exercícios espirituais na filosofia, né? A filosofia é uma espécie de exercício espiritual ou é exercida, né, por meio desses exercícios espirituais, né? A expressão é antiga, do grego mesmo, ela vai ser recuperada ali por Santo Inácio de Loyola, depois na tradição católica, mas é uma expressão que ocorre entre os próprios filósofos gregos, né? De exercícios espirituais. O que que ele quer dizer com isso, né? É que
a filosofia, para além de ser uma questão de pensamento, de intelecto, ela conecta todas as áreas da vida em uma única atividade. Não há dissociação, por exemplo, quando você contempla os astros, por exemplo, isso de maneira alguma se dissocia de reflexões éticas, do seu comportamento ético, do seu sentimento, por exemplo, é, espiritual, né, teológico, sei lá, de comunhão com o divino, né? Tudo isso está extremamente conectado. E aí eu trouxe até algumas citações assim, né, para ilustrar isso. O Epicuro, por exemplo, né, um filósofo bem famoso grego, dizia o seguinte, né? Não devemos supor que nenhum outro resultado seja obtido a partir do conhecimento dos fenômenos celestes, a não ser paz de espírito e plena confiança, né? Então, segundo Epicuro, o propósito maior de compreender os fenômenos celestes, né, estudar astronomia, basicamente, era um ordenamento do próprio conhecedor, né? A atividade de conhecer, ela não morria no resultado do esforço de conhecimento, mas esse resultado do esforço de conhecimento era internalizado, né? E tinha uma força própria sobre o próprio conhecedor de transformação, né? Ou seja, a filosofia não era uma questão de informação apenas, mas de transformação plena, né? Outra citação nesse mesmo sentido de Ptolomeu, né, que é um filósofo natural, um cientista, digamos assim, muito conhecido, um astrônomo muito conhecido pelo modelo ptolomaico, né, que vai ser desafiado, é um modelo que é proposto no século II depois de Cristo e vai ser derrubado só a partir do século XVI, né? Então é um modelo que perdura bastante, um modelo que funcionou muito bem por muito tempo. O Ptolomeu vai dizer o seguinte no Almagesto, né, que é a obra principal dele sobre astronomia, que vai estar nos currículos medievais e do início do período moderno também, né? Ele diz o seguinte: com respeito à conduta virtuosa em ações práticas e caráter, essa ciência, a astronomia matemática, a qual ele se refere aqui, poderia, acima de tudo, fazer com que os homens vissem claramente, a partir da constância, ordem, simetria e serenidade que são associadas ao divino, ela torna seus seguidores amantes dessa beleza divina, habituando-os e reformando suas naturezas como que para um estado espiritual. Né? Então é nesse sentido que, de fato, para os antigos, né, e a gente poderia muito bem recuperar essa compreensão também para o presente, a contemplação da natureza, a compreensão da natureza, o esforço intelectual, a interação com o mundo a partir da matemática, da astronomia, né, das diversas ciências e artes, né, não é uma coisa simplesmente utilitária, mas é algo que tem a ver com a própria fruição da graça da existência, né, ou do mistério da existência. Então, voltando lá ao tweet do Felipe Neto, né, 38, 34 anos e ainda não precisei usar o Teorema de Pitágoras, é, talvez o Teorema de Pitágoras não precise ser usado, né? E de fato não vai ser usado pela maioria das pessoas para resolver problemas reais do seu dia a dia, né? Mas a experiência de passar, e aí realmente o ensino de matemática, o ensino em geral, tem esse problema, né? De ser muito resultadista, digamos assim, de ser muito é, pensar pouco no processo, fruir pouco do conhecimento, né? Pensar o conhecimento de uma forma muito utilitária. É, então, assim, eu não julgo, né? Não culpo o Felipe Neto de forma alguma pela essa opinião dele. Acho que tem uma validade importante também, né? Ele está questionando justamente essa, essa inutilidade, né, de certas coisas e, ok, de fato, são inúteis, né? O problema é que, assim, para a maioria das pessoas, o problema é que talvez a questão esteja mal posta, né? Não é porque a coisa é inútil no sentido de não ser necessária para resolver problemas reais do dia a dia da maioria das pessoas, que ela não tem importância, que ela não tenha valor, que ela não mereça ser cultivada, né? Eu acho que o ponto é esse que o Felipe Ghisoli traz no vídeo dele, de novo, vou pôr o link aí na descrição, e que eu estou tentando também reforçar esse ponto a partir aí da história da filosofia, né? E aí o Felipe Neto diz, né, creio que um dia irei, né, que ironizando, né, não podem ter me forçado a decorar isso à toa, e de fato, é uma pena que a gente seja forçado a decorar essas coisas. É muito mais interessante o processo, a travessia, né?
o meio que a gente passa para compreender essas coisas, isso é que tem um valor, ou pelo menos isso tem um valor em si, né? Não precisa ser aplicado eventualmente, mas isso tem um valor em si suficiente para que a gente possa se dedicar, né, e deva se dedicar. Eu acredito que o Teorema de Pitágoras, a matemática, a fórmula de Bhaskara, cálculos de equação de segundo grau, que são coisas que praticamente ninguém usa no cotidiano, tenha um direito pleno, né, de estar nas escolas, de estar nos currículos, porque de fato é uma oportunidade da gente conseguir interagir com a realidade, pensar o mundo a partir de outra linguagem, a partir de outros exercícios, né, exercitar outras maneiras de ser, né, e de perceber as coisas, né? Então, assim, basicamente só um vídeo bem improvisado aqui, né, que eu queria trazer essa reflexão para vocês. Deixe aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. E convido novamente vocês a assistirem o vídeo do Philippe Gisoli e também a ler Pierre Hadot, que é um historiador da filosofia e um filósofo ele mesmo, fantástico, né? Então vou deixar também alguns livros dele aí na descrição do vídeo para quem se interessar. E se interesse, é muito bom, muito edificante, né? A filosofia, assim como a matemática, pode ser muito edificante. Então é isso, e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!